Gente bonita, hoje eu tô querendo fazer um vídeo especificamente sobre o Steam Deck, em especial esse aqui, que é o modelo OLED. Tô com esse modelo OLED, vai fazer um pouquinho mais que um ano, e queria falar um pouquinho pra vocês do porquê que eu gosto tanto desse dispositivo. Amava o LCD e amo ainda mais o OLED. E assim, não é porque eu tenho um Steam Deck que eu deixo de gostar dos outros portáteis que eu tenho. Não acho que dá para comparar de igual para igual o Switch 2 ou até mesmo o Switch 1 com o Steam Deck. São plataformas diferentes para públicos diferentes. E muito do que eu gosto no Steam Deck, eu também gosto no Switch 2. Agora, tem especificidades do Switch que eu não tenho aqui, e coisas do Steam Deck exclusivas que eu também não vou ter no console da Nintendo e também em nenhum outro console portátil. Então é uma demografia própria, tá? PC portátil, seja o Steam Deck, seja o Legion Go, seja o ROG Ally, mas particularmente de PC portátil, o único que eu tive até então foi o Steam Deck, né? Tinha o LSD, agora tô no OLED, e honestamente acho que é o melhor custo-benefício para PC portátil. Essa versão aqui que eu tenho, galera, ela tem 1 TB de SSD, e o cartão aqui que eu tenho, micro SD, é um de 512, mas claro, ele não disponibiliza isso tudo, ele disponibiliza para mim 468 GB, tá? E ainda assim eu tô com 18 GB livres nele, tem 2.2 GB no armazenamento interno, e tem jogo pra caramba aqui. E uma coisa que eu adoro, né, no Steam Deck é que além de eu poder pegar jogos na Steam a preços absurdamente incríveis, eu tenho aqui todos os jogos save na nuvem, então eu consigo jogar no PC, depois eu volto a jogar por aqui, e isso é muito, muito legal. Toda hora você tem alguma promoção nova, seja na sua lista de desejos que você coloca, ou você vindo aqui também no início, você consegue ver os jogos que estão em promoção. Ó, já tem aqui promoção de férias, ó, grandes descontos, também DLC que tem aqui. Quer dizer, tudo que você teria na Steam do computador você tem portátil, e o bom é que você pode jogar ele offline também. Tem inclusive um modo que você pode ativar se você tiver alguma viagem na estrada ou no avião e você não tiver acesso à internet, você pode ativar o modo offline e jogar todos os jogos que você quiser sem precisar conectar. Claro que isso, jogos da Steam, né? Se você vincular a sua conta Epic aqui ou de algum outro serviço também, de alguma outra loja online, algumas pedem conexão online, tá? No caso, a da EA eu sei que pede, a Orange, né? A da Ubisoft pede também, e a Epic também, a Rockstar também pede. Então acaba que, assim, para os jogos da Steam você consegue jogar eles offline, mas o de outras lojas que não são da Valve, aí fica a critério também de cada uma, tá? Mas eu particularmente nunca tive problema. Os jogos da Steam aqui e também os de emulação sempre consegui jogar offline, e isso é muito, muito bacana, tá? E aí a gente vem aqui, ó, promoção pra caramba, jogos por até R$20. Eu posso também dar uma olhada aqui, jogos por até R$10. E é muito bacana que a Valve, ela diz se o jogo é compatível, ou se ele não é, ou se ele é, no caso, até incompatível, tipo, ele não vai rodar no Steam Deck, ou se ele vai rodar, mas vai rodar com algum probleminha ou outro. Por exemplo, o Escudeiro Valente, que é um jogo maravilhoso. Eu posso vir aqui, informação de jogo, tal, ele tá aprovado, ele roda super bem no Steam Deck. E lembrando que o Steam Deck OLED, ele tem uma taxa de atualização de 90 quadros por segundo, tá? Enquanto na versão LCD eu só tinha 60. E aqui eu posso também definir quantos quadros por segundo eu quero, até justamente para economizar bateria. Então, sei lá, se o jogo, por exemplo, for um jogo mais pesado e me der só 2 horas de bateria, eu coloco ele a 40 em vez de colocar a 90, e tá tudo certo, tudo show, tá? Lembrando que esse modelo OLED não tem um display com taxa de atualização variável, tá bom? O VRR, isso tinha no Steam Deck LCD, mas no OLED não tem, tá? Então é uma pena, porém a gente tem mais taxa de quadro, a bateria desse aqui é maior também. Para dar um comparativo, o Epic Mickey eu conseguia mais ou menos umas 2 horinhas e meia no LCD normal, enquanto aqui eu já consigo 3 horas e meia. Então eu consigo aqui mais ou menos 40 a 50% mais bateria nas mesmas configurações do que no Steam Deck LCD, tá? E uma coisa muito legal do Steam Deck, cara, é não só a parte dos jogos da Steam, ó, que você consegue ver aqui os jogos que estão aprovados, os jogos que não estão. Você clica e ele vai te falar, ó, nesse caso aqui, ele tá jogável, ele não tá incompatível, também não tá totalmente verificado.
ele tá jogável, e aí ele fala que alguns textos do jogo são pequenos e tal, alguns não podem ser acessados com configuração de controle e tudo, porque no caso desse jogo aqui, do Halo Master Chief Collection, eu preciso acessar algumas configurações do jogo com toque. Essa tela aqui que é sensível ao toque, né? Não com o D-pad ou com os botões, por isso ele tá jogável. Ele não tá assim como o Escudeiro Valente, que tava perfeito para jogar. Ó, no caso aqui o Discroom também, ele tá aprovadíssimo, tá bom? E o Master Chief tá apenas jogável, só que, honestamente, tá super de boa, não é problema nenhum você fazer uma função ou outra com toque, é só coisa de menu. No jogo em si você consegue usar os analógicos e os gatilhos perfeitamente, tá? Tem os trackpads aqui que honestamente eu mal uso, tá? Eu já vi gente que adora, que só joga usando eles pra andar, pra mirar, eu particularmente não gosto muito. Esse Steam Deck que eu tô aqui, ele tem uma capinha de proteção muito boa, tá? Eu posso inclusive deixar ele em pé, se eu quiser. Em pé não, né? Mas eu posso deixar ele com suporte. Tem aqui esses 4 botãozinhos traseiros que você pode configurar como você quiser, tá bom? Isso é uma coisa muito bacana também. Eu consigo, por exemplo, em qualquer jogo, vir aqui e definir as configurações que eu tenho, as disposições de controle. Eu posso mudar tudo. Tudo que eu quiser aqui eu posso mexer, tá bom? Qualquer botão eu posso alterar, eu posso até ver a disposição e alterar, colocar também inclusive ó, os botões traseiros, posso definir para qual outro botão, posso substituir, né, a função de um botão aqui por um botão traseiro, e isso é muito, muito bacana, cara, é uma mão na roda, é uma acessibilidade maravilhosa, a Valve montou um sistema operacional ultra mega intuitivo e é maravilhoso. E como o Steam Deck ele tá rodando o SteamOS e não o Windows, como em outros PCs portáteis, a bateria dele acaba que dura bem mais do que outros PCs portáteis, por exemplo, porque o Windows bem ou mal consome muita bateria. A Valve disponibilizou o SteamOS para você poder baixar, seja num Legion Go ou até num ROG Ally, então isso é bacana também. É muito bacana, cara, assim, uma coisa que eu jogo muito no Steam Deck é emulação, cara. Eu tenho aqui vários jogos de PlayStation 2 que rodam super, super bem. Na verdade, nunca vi, assim, não teve nenhum jogo de emulação que rodou mal, pra te falar a verdade. O Steam Deck ele é bem potente quanto a isso. De GameCube também, vários aqui também que eu tenho, que eu jogo. É muito legal. E você consegue também, você tem aqui o EmuDeck, né, que você consegue configurar cada plataforma de emulação de um jeito diferente, aumentando a qualidade das texturas, aumentando a taxa de quadros também. É muito maneiro. Eu aqui, na verdade, tenho de GameCube, PS2 e PSP, que particularmente são as plataformas que eu mais jogo, que eu emulava mais no PC, então aqui também eu continuo a emular, e é muito legal, cara, tipo assim, é muito, muito maneiro. Você consegue também limitar a potência, seja da GPU ou também da potência térmica, jogo por jogo, e você consegue ainda salvar as configurações, cara. Você pode entrar num jogo e o jogo você vai ter um perfil salvo em que eu quero limitar a taxa de quadros ou eu quero limitar a potência térmica, e sempre que você abrir esse jogo, ele vai estar com a sua configuração salva, tá? Isso é muito legal. Isso tanto para emulação como também para jogo que você compra mesmo, tá? E aí, assim, resumo da ópera, é um console muito bacana, ele não é para qualquer pessoa, até porque ele tem também algumas burocracias por ser um PC portátil, ele não é assim, aquela experiência tão prática quanto seria um console, por isso que eu falo que existe uma demografia para PC portátil e existe uma demografia pro Nintendo Switch e companhia, sabe? Console de mesa é uma coisa, PC portátil é outra. Por isso que eu falo que assim, você pode ter um e continuar adorando o outro e vice-versa. Eu às vezes jogo o Steam Deck na televisão, eu comprei uma dockzinha em que você pluga ele e aí você conecta aqui o HDMI e aí vai direto pra televisão. Pode conectar também um cabo Ethernet e aí é bom porque, olha como é que ele fica. Você consegue até baixar os jogos mais rápidos com ele conectado. Olha que legal. Boto aqui e aí, ó, show de bola. Plugo aqui do lado o cabo Ethernet. Aqui atrás eu coloco o cabo USB tipo C, que aí eu uso para carregar ele. E aí, ó, se eu coloco aqui, por exemplo, ele já tá carregando, ó, vai piscar uma luzinha aqui já tá carregando, e aí eu posso depois colocar o HDMI aqui e jogar na televisão. E aí é muito bacana, ele já tá aqui carregado, posso jogar ele na televisão à vontade. Uma coisa muito legal dele também, você consegue limitar a carga da bateria, até quanto vai carregar, justamente para não viciar a bateria e expandir a durabilidade dela a longo prazo. Isso aqui não tinha quando o Steam Deck lançou, isso aí foi uma atualização que foi lançada alguns meses depois que possibilitou isso. Então muito bacana, porque cara, mensalmente a Valve está disponibilizando a atualização, é uma plataforma que ela de fato dá suporte,
tá? Seja para os jogos, todos os jogos que lançam são obrigados a disponibilizar a compatibilidade ou falta dela com o Steam Deck. E assim, honestamente, como eu disse, eu não vejo hoje custo-benefício para PC portátil melhor que o Steam Deck, sabe assim? O que a Valve tem com a Steam é uma coisa muito própria dela, é uma coisa que, assim, nenhuma outra empresa vai ter. Tem muitos outros PCs portáteis, mas a intuitividade e a acessibilidade que você tem nisso aqui, o grip principalmente, é muito bom. E eu já testei, inclusive, o ROG Ally, prefiro muito, muito mais o Steam Deck, muito mesmo. Aqui, inclusive, ó, é a entrada por cartãozinho microSD de 512GB que eu coloquei nele. O D-pad eu achei ele muito legal, o trackpad, por mais que eu não use, é muito maneiro também. Essa tela OLED é maravilhosa, a tela LCD já era muito boa, mas essa OLED é absurda. E hoje em dia eu fico transitando entre o Steam Deck e o Switch 2. E o Switch 2 é uma tela de LCD. Então hoje, mais do que nunca, eu valorizo muito, muito uma tela OLED. Porque realmente o contraste que ela traz é lindo. É maravilhoso e, cara, assim, depois que você vê uma tela OLED, que tem inclusive HDR, até inclusive bem lembrado aqui, uma tela OLED com HDR é outra coisa, sabe? Assim, é realmente incrível. Apesar de que o Switch 2 tem uma taxa de atualização maior, né? O Switch 2, ele consegue entregar até 120 quadros, enquanto o Steam Deck entrega pra mim no máximo até 90, mas honestamente, cara, pro que eu jogo aqui, pro que também consegue atingir 90, tá ótimo, porque também 90 quadros por segundo já te dá um pouco menos de bateria, então, assim, se entregasse 120, a bateria ia durar um pouquinho menos. Apesar dessa bateria ser um pouco maior que a do Steam Deck LCD, ela também não é tão grande. Ela bate aí num jogo mais pesado 3 horas, 3 horas e meia, o que também tá muito bom, porque precisando eu conecto também o Powerbank que eu tenho aqui e continuo jogando, tá? É engraçado que a bateria do Steam Deck OLED hoje dura mais ou menos o mesmo que a do Switch 2. Que como ele é mais poderoso, a bateria dele também dura um pouco menos. Então, sempre que eu levo ele ou o Switch 2, eu sempre tô levando um carregador portátil, né, um Powerbank junto. E galera, foi um pouco isso assim, eu honestamente adoro esse console, acho ele muito, muito bacana. E assim, se você tem interesse de adquirir um, eu, cara, recomendo pra caramba, é um console muito, muito maneiro. E assim, dos PCs portáteis, eu honestamente acho esse o melhor custo-benefício. Ele não é barato, até porque ele não tem venda oficial pela Valve, quem vende aqui vende importado. Mas de qualquer forma, é um console muito maneiro, muito intuitivo e assim, cara, é um parceiro de viagem, é um parceiro de vida, porque dá pra jogar jogos que você consegue comprar na promoção. Quando eu comprei o Steam Deck, eu já tinha 300 jogos comprados na Steam e continuo comprando na Steam porque toda hora aparece uma promoção ou outra. Então assim, vai ficar comigo por um bom tempo. É um console que, cara, pra indie ele é perfeito, mas também pra AAA ele dá um gás muito legal. E é aquilo, cara, assim, essa versão OLED, além da tela maravilhosa, tem mais bateria, tem uma taxa de atualização maior de 90 quadros e pra mim é a versão definitiva, sabe assim. Se você quiser pegar um, recomendo muito o OLED, porém o LCD também é muito, muito legal sim, tá? A plataforma da Valve é muito, muito boa e dos PCs portáteis, como eu já disse, é não só o melhor custo-benefício, mas é o que de fato eu acho que mais compensa, tá? Então galera, é isso, um forte abraço, uma ótima semana e valeu!